Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo! Ano passado eu fiz um vídeo explicando o que é a teologia da libertação e como padres e pastores distorcem as escrituras para vincular a mensagem do evangelho ao marxismo. Vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo, só que hoje eu quero ser mais pragmático ao abordar aí esse tema. Mas antes, é muito importante você já deixar o seu like no vídeo para ele ganhar relevância aqui no YouTube. Confere se está tudo ok aí com a sua inscrição. E se você é novo por aqui, me dá essa moral, se inscreve no canal e ativa esse bendito sininho. Então vamos lá. Bom, como vocês sabem, a igreja foi ao longo da história e continua sendo, nos dias de hoje, aí, o maior obstáculo a qualquer movimento revolucionário que pretende reorganizar o mundo de acordo com as aspirações humanas. Temos que entender que no comunismo não existe religião e nenhum Deus transcendente. Há somente o povo e o Partido Comunista, onde este, através de um Estado todo-poderoso, deve ocupar na vida de cada um o papel que caberia a Deus. Tanto que, durante o século XX, toda ditadura comunista foi marcada pela destruição das igrejas, perseguição aos cristãos e proibição do culto religioso. Mas essa foi a velha escola, não deu certo. O Muro de Berlim caiu, a Guerra Fria acabou e Antônio Gramsci ensinou que a revolução não é mais travada à força e com armas em punho, mas de forma lenta e gradativa através da dominação das instituições e dos meios culturais, para assim transformar a mentalidade do povo. Um povo que passaria a compactuar com as prerrogativas revolucionárias sem oferecer a menor resistência. Nesse contexto, ao invés de eliminar a igreja, é muito mais eficiente se infiltrar nela e distorcer aí os seus ensinamentos, se infiltrar nos seminários para formar ministros que propaguem para os fiéis um evangelho pautado na luta de classe. Em 1964, aqui no Brasil, a Igreja Católica formou, juntamente com as Forças Armadas e o empresariado, a principal resistência contra a instalação de uma ditadura comunista. Só que após o início do governo militar, enquanto as editoras, a imprensa, a mídia e as universidades eram tomadas por marxistas, surgiu também na igreja brasileira a corrente chamada Teologia da Libertação, com seus expoentes Leonardo Boff e Hugo Asman. Mas é evidente que alguns poucos teólogos sozinhos não mudariam a orientação de uma instituição do tamanho da Igreja Católica. Sendo assim, a Teologia da Libertação contou com o total apoio da ala esquerdista da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, uma entidade que não faz parte da hierarquia da Igreja Católica e que não fala oficialmente em nome do Vaticano, mas possui uma grande influência sobre a Igreja brasileira e que, com a ajuda aí da imprensa, acabou ganhando contornos oficiais. E foi justamente através da CNBB que o marxismo se infiltrou no catolicismo brasileiro. E, sem dúvidas, qualquer cristão que se diz de esquerda e que defende as pautas progressistas trabalha em favor do maior inimigo da sua fé, servindo como um agente corruptor interno, sem ter a menor ideia do trabalho sórdido do qual está sendo cúmplice. Esse mal não se restringe ao cristianismo romano. Algumas denominações protestantes também foram influenciadas pela teologia da libertação. E assim podemos ver alguns pastores evangélicos pregando a desobediência civil por causa da prisão do Lula. Agora nós vamos convidar o pastor Ariovaldo, que é da Frente de Evangélicos pelo Estado Democrático de Direito. Por favor, pastor. Companheiros, companheiras, irmãos e irmãs, eu quero nesse momento, em nome da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, elevar a Jesus Cristo uma prece pela justiça
que exige agora a nossa desobediência civil. Exige que nós não nos curvemos, nós não nos curvaremos à injustiça, não nos curvaremos à subtração do direito. Nós não aceitaremos a quebra do direito e da justiça. Estamos com o companheiro Lula pela liberdade, pela justiça e pelo direito. Mas sem dúvidas, a infiltração vermelha no catolicismo é muito mais nítida do que no meio protestante, pois por mais que o número de evangélicos tenha crescido exponencialmente, o Brasil é um país tradicionalmente católico e por isso a Igreja de Roma se torna um alvo mais importante para o movimento revolucionário. Em contrapartida, a grande maioria dos católicos que realmente prezam pelo Evangelho de Cristo repelem esse movimento. Como vocês sabem, temos aqui no YouTube o Bernardo Kister, que é católico e faz um trabalho incrível para denunciar a militância esquerdista dentro da igreja. Ele inclusive está produzindo aí um documentário sobre a teologia da libertação. Bom, o fato é que a ala socialista da igreja é uma tradicional aliada do PT, que inclusive ajudou o Lula a subir a rampa do Planalto. E se você duvida, basta ouvir da boca do próprio. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da Igreja Católica, a base da Igreja Católica. E por conta disso, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, assim como o alto escalão das Forças Armadas, estão alertando o governo Bolsonaro sobre os recentes encontros de cardeais brasileiros com o Papa Francisco no Vaticano para discutir a realização do Sínodo sobre a Amazônia, um evento que reunirá em Roma bispos de todos os continentes e que durante 23 dias vão discutir a situação da Amazônia e tratar de temas que são pautas da agenda progressista. Com base aí em algumas investigações, os militares do GSI, sob o comando do general Heleno, concluíram que o chamado clero progressista da igreja, aliado aos movimentos sociais e aos partidos de esquerda, pretendem aproveitar o evento para criticar o governo Bolsonaro e assim obter um impacto de repercussão internacional contra o nosso presidente. Bom, a grande verdade é que toda essa militância de esquerda no catolicismo sempre foi algo marginalizado dentro da instituição romana. E pelo que tenho percebido, a doutrina que era considerada heresia para o Vaticano, desde que Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, se sentou no que os católicos chamam de trono de Pedro, vem ganhando cada vez mais força e influência através de bispos e padres progressistas que distorcem a sã doutrina e se engajam politicamente à esquerda. O que me leva a crer que o atual Papa pode ser um lobo em pele de cordeiro, completamente conivente com tudo isso que está acontecendo. E se você duvida disso, me explica então por que socialistas e globalistas que odeiam a religião adoram o Papa Francisco. Será que é por conta aí das suas declarações? Para criticar Donald Trump, o Papa disse que um verdadeiro cristão constrói pontes e não muros. Afirmou também que ser socialista é pensar como cristão. Uma frase que concede legitimidade à teologia da libertação. Mas não para por aí. O Papa Francisco aceitou de bom grado, das mãos de Evo Morales, uma cruz no formato da foice e do martelo comunista. Se dispôs a mediar a situação da Venezuela sem reconhecer que Nicolás Maduro é um ditador facínora. E agora, em nome da farsa do aquecimento global, o senhor Bergoglio declarou ser favorável a uma nova liderança mundial, bem ao gosto de qualquer globalista.
O que eu me pergunto é como podemos cobrar respeito ao cristianismo quando esquerdistas promovem exposições que vilipendiam a nossa fé, ou quando um jornalista, para defender a política de fronteiras abertas, diz que Jesus era um refugiado, sendo que o próprio Papa, o líder máximo da Igreja Católica, já comparou os apóstolos aos jihadistas e usou a tradicional Missa do Galo para traçar um paralelo entre a Sagrada Família e os refugiados islâmicos. Enfim, se você é católico, me desculpa por me meter nesse assunto, sendo que eu não sou católico. Mas acontece que sou cristão e reconheço a importância da Igreja Romana, assim como o seu papel fundamental na formação da nossa civilização ocidental. Sendo assim, católicos e protestantes, mais do que nunca, precisam se unir em oração e em todo tipo de manifestação concreta contra esse mal que transcende as divergências doutrinárias. Afinal, o Papa pode ser comunista, assim como pode existir milhares de falsos profetas pelo mundo, padres e pastores que abraçam causas revolucionárias e distorcem o evangelho da verdade. Mas a noiva do Cordeiro, a Igreja do Cristo vivo, será sempre santa e imaculada. E por hoje é isso aí. Compartilhe ao máximo esse vídeo. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Principalmente aí se você for católico, eu queria saber o que você pensa a respeito do Papa Francisco. E se você acha esse canal relevante e quiser contribuir com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @LuizConZCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!